Estamos de volta com a nossa mesa redonda sobre direito eleitoral e exercício da cidadania. Vamos agora ao professor Aécio Melo. Professor, a gente assiste às sessões da TV Câmara e da TV Senado, e quando algum parlamentar apresenta um projeto que desagrada a um outro, imediatamente aquele outro diz: vou atravessar a praça e vou ao Supremo. Isso tem sido uma coisa muitíssimo comum. Depois, outros congressistas reclamam do que o senhor falou, que é ativismo judicial. O que a gente pode falar sobre isso? O Brasil, muitas vezes, né, nessa queda de braço entre partidos políticos e até trazendo aí questões ideológicas, né, também isso vai ser refletido na discussão em torno de projetos de lei, uma enorme quantidade de projetos parados, muitas vezes, né, que recebem dezenas de emendas. Além disso, um atraso considerável por conta dessa disputa, desse debate, às vezes desnecessário, em torno de determinadas situações. E eu acredito que essa demanda levada para o Supremo Tribunal Federal, que justiça seja feita, tem deixado de lado também esses debates e tentado priorizar questões mais importantes que merecem a atenção, questões que efetivamente trazem uma repercussão geral, como hoje exige o Supremo Tribunal Federal, e muitas vezes desconsiderando ou até tornando ou deixando de uma forma menor o debate político dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas eu queria só complementar, em relação ainda sobre a judicialização da política, que nós falamos há alguns instantes. Hoje também a Justiça Eleitoral, mesmo com a dificuldade que tem em relação aos seus quadros reduzidos, com juízes que têm outras atividades, inclusive dentro dos seus respectivos tribunais, dentro de suas justiças especializadas, vamos usar assim a expressão, ainda assim o Tribunal Regional Eleitoral, por exemplo, tem tentado cumprir com sua pauta, tentado resolver esses problemas levados para ele. Agora, também tem afastado, também tem deixado de lado ou reduzido a importância de debates desnecessários, até dando uma certa celeridade a essa pauta. Para o processo, né? Sem dúvida. O Poder Judiciário ele tem refletido muito em torno disso, né? De uns anos para cá, mesmo com esse pleno acesso à justiça e à judicialização, o tapetão, o terceiro tempo, o Judiciário tem tentado filtrar com um certo cuidado. E até sendo apoiado, recebendo aí a força, né, da população, corroboradas as decisões por parte da população, que compreendem, né, que muitas vezes debates desnecessários tomam conta da pauta política brasileira. O próprio Ministério Público, né, tem sido um parceiro importante nessa O próprio Ministério Público também tem desempenhado esse papel, sem sombra de dúvidas. Eu quero voltar ao professor Edivan. A gente falou sobre regras das eleições. As regras são feitas pelos legisladores. E por que tantos deles tentam burlar essas regras? E a gente vê isso no cotidiano de uma campanha como essa que está se desdobrando aí, doutor. A gente lamenta que, como você mesmo colocou, alguém faça as regras e tente burlá-las. Mas nós entendemos, e é por isso que existe o sistema de controle, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, ou partido adversário, ou adversário, então todos esses são legitimados a reclamar, a fiscalizar de qualquer quebra de regra que venha a acontecer durante a campanha eleitoral. E a quebra de regra não acontece só na política, acontece também na vida. E nós precisamos, voltando ao início de tua fala, nós precisamos separar o joio do trigo. E é importante que o eleitor observe que aquele candidato que, por exemplo, compra voto, aquele candidato que não respeita a legislação da propaganda eleitoral, aquele candidato que passa por cima de decisões judiciais, esse não é um bom candidato. Nós precisamos de pessoas que cumpram a legislação dando exemplo, principalmente os homens públicos. Quanto mais os governantes do seu mais alto escalão der exemplo, mais nós teremos um país mais ético e mais democrático.
Justiça Eleitoral tem tido uma luta titânica no sentido de evitar que essa burla aconteça, mas a gente sabe que muitas vezes não há pessoal suficiente para fazer uma fiscalização mais intensa, digamos assim. Não é curioso como, por exemplo, hoje você tem que fazer o material de campanha, colocar o CNPJ, quantidade que foi impressa, mas aí o cara vai numa gráfica, isso já foi visto em algumas partes do Brasil, ele encomenda 100 mil santinhos, mas bota lá que foram 10 mil. E isso vai passar também pelo processo de apresentação das contas da Justiça Eleitoral, que muitas vezes vem de uma forma que não é a correta, não é verdade? Que bom seria que nós não precisássemos de lei regulamentando minúcias dessa forma, mas por conta justamente desse caixa 2, dessa ocultação de gastos de campanha, é que a lei eleitoral precisa entrar em minúcias dessa natureza. A lei exigir que santinhos tenham um CPF, quem mandou fabricar, qual a quantidade, é uma coisa assim surreal. Que bom seria que as pessoas entrassem num jogo político de boa fé e não de má fé. O jogo sujo, né, que há muitas O joio, vezes. não é verdade? Mas, se há, o trabalho da Justiça Eleitoral é acompanhar e fiscalizar. E esse trabalho tem sido, na medida do possível, bem feito. Aonde a Justiça Eleitoral pode ir, aonde tem ido, juntamente com o Ministério Público Eleitoral, juntamente com a advocacia que trabalha o sistema, tem funcionado no sentido de coibir essas práticas. É óbvio que acontece. E aí, se nós fizermos um paralelo com o social, com a segurança pública, crimes acontecem. Mas a Polícia Militar, todo o sistema de segurança pública procura evitar. Infelizmente acontece, mas a Justiça Eleitoral está atenta nesse sentido para que não aconteça fraudes na eleição, por exemplo. Professor Breno Vanderlei, dá para dizer que a participação reduzida da mulher na política é também consequência de que os homens evitam que elas participem? Não sei se chegam a evitar que as mulheres participem. Acho que não se trata de evitar. Acredito que, como eu já disse anteriormente, se trata de uma questão meramente cultural. Poderá existir em casos isolados alguns lugares em que algumas mulheres sejam impedidas de participar do processo eleitoral, quando, por exemplo, elas estão demonstrando que seriam eleitas em algumas localidades do país. Então, se poderia, como disse agora o professor Aécio, puxar o tapete dessas mulheres, né? Mas acredito que esse, dentro do contexto político, seria uma manobra que os políticos consideram como uma manobra normal. Tanto se poderia puxar o tapete da mulher, como também de um homem. Não haveria uma outra vertente para se analisar da seguinte forma: é que as mulheres, vendo que há tantas distorções na política hoje, tanta corrupção que nós brasileiros estamos acompanhando, e pelo fato da mulher ser mais detalhista, a mulher não querer se envolver com certas situações, aí muitas dizem: eu não vou participar do processo porque se eu entrar aqui amanhã eu estarei igual aos outros. Existem questões, eu já tive a oportunidade de perceber, de maridos que não permitem que as mulheres sejam candidatas. E existem questões inversas, né? De maridos que colocam as mulheres para serem candidatas, uma vez que eles, maridos, estão inelegíveis. Isso é algo que a gente percebe em todo o país. A mulher, muitas vezes, utilizada para um cargo eletivo, uma vez que o seu marido está impedido de ser candidato. Isso é algo recorrente no nosso país. Professor Aécio, dá para os membros do Poder Judiciário perceber quando partido, coligação, pessoa chega e aquela litigância no campo eleitoral é de má fé? Sim, sem sombra de dúvidas. O Poder Judiciário, através dos seus membros e de seus julgamentos, tem tido esse cuidado, sim. Eu posso falar, porque tenho presenciado o bom trabalho do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, atento a esse tipo de situação. Os juízes, sobretudo os relatores, não é, diante dos seus processos, têm percebido que, muitas vezes, a narrativa, a matéria probatória, a discussão suscitada por determinados processos são iguais, praticamente iguais, e o judiciário, atento a esse tipo de postura, tem tentado ser célere
para resolver esses problemas, aquilo que a gente fala de limpar a pauta, né? Limpando a pauta para que o judiciário possa, obviamente, se debruçar sobre aqueles processos que têm uma verdadeira importância, né? Que foram bem produzidos em termos probatórios, que foram bem discutidos através do bom trabalho dos advogados. Então, o judiciário percebe, sim. É óbvio que alguns juízes, até por conta da experiência, né, nós temos nos tribunais aqueles juízes que já são experimentados, que já tiveram a oportunidade, eu não falo nem pela... Que já conhece certas figuras também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu peço permissão para falar, eu não falo nem pela classe de juristas. E nós temos juristas, porque, obviamente, os que estão lá já têm um certo grau de experiência, são experimentados pela vida, pelo trabalho da advocacia. Mas os magistrados de carreira que lá estão, eles são pessoas já testadas por outras situações, né, outros ambientes, e também pelejas eleitorais. Então, muitas vezes, aquilo que chega ao tribunal já, às vezes, até é tratado como algo folclórico. Temas, discussões, debates que... Eu já escutei isso de determinados magistrados amigos, nessa minha militância na imprensa. Meu Deus, de novo. Exatamente. Ver aquele pessoal outra vez, quer dizer... Exatamente. Dá o procedimento normal, dá o andamento, né, o trâmite normal, mas sabendo que aquilo não tem o menor sentido. E isso é fruto do jogo sujo, muitas vezes, das campanhas, e o Poder Judiciário não é onipresente. Ele não tem a capacidade de tratar e perceber de tudo aquilo que acontece de errado. Procura, tenta fazer isso, mas é muito difícil e pouco provável. Então, o Judiciário, diante desses casos, ele percebe ou tenta, não é, estar atento para evitar que a Justiça ela fique abarrotada com processos. Todos são importantes, mas alguns são desnecessários. Então, essa questão ela é muito pontual. Uma outra coisa, o jogo sujo, muitas vezes, ele encontra guarida na população. Uma população desinformada, uma população que não compreende a importância do processo democrático, na escolha de representantes. E, às vezes, uma parte da população fanática. Sim. Que tudo que é oriundo daquele partido, daquela coligação, daquela pessoa, ela apoia. Sem dúvida, infelizmente. Sem dúvida, né? Então, nós temos uma população desinformada ou uma população que aceita essas práticas, né? Práticas que não necessariamente não são ou não estão de acordo com a legislação eleitoral. E aí o pior, não é? Nós escolhemos muito mal, né? Muito mal, voltando para a questão da crise de representatividade. Talvez nós tivéssemos uma menor quantidade de demandas judiciais, e aqui eu não quero afastar o Poder Judiciário de suas responsabilidades, mas demandas verdadeiramente importantes para o país, não só em matéria eleitoral, se nós já tivéssemos produzido talvez a mãe de todas as reformas deste país, que é a reforma política. Não fizemos, e acho pouco provável que os atores políticos que aí estão, obviamente, sendo eleitos e reeleitos pelas regras que estão postas, eles não vão ter nenhum interesse de mudar, né, fazendo uma óbvia escolha racional, né, maximizando os seus interesses diante do trabalho no exercício do mandato. Então, vão manter as regras do jogo que aí estão, e a mudança do cenário político, ele ocorre à míngua de uma população que aceita ou simplesmente fecha os olhos, ou pior, participa desse jogo sujo. A gente faz outra breve pausa e volta já já.